pode colocar-se de joelho ou de pé. Vamos clamar pelo sangue de Jesus, amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, vamos prestar ao Senhor culto de adoração nessa manhã. Aleluia, Pai, louvado seja o Teu nome. Querido Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença, mais uma manhã no Teu altar. Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã podermos prestar ao Senhor culto de louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confiou mais um dia, mais um fôlego de vida nessa terra. Senhor, nós entramos na Tua presença rendendo ao Senhor graças e louvores por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que ainda o Senhor há de fazer. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, esse momento de adoração. Toma, Senhor, nas Tuas mãos o ministério de louvor. Toma nas Tuas mãos a palavra desta manhã. Toma a Tua filha que vai estar trazendo a palavra. Senhor, que enfim, Pai, que seja tudo do coração do Senhor para o coração da Tua igreja. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque hoje nós podemos estar prostrados na Tua presença, adorando e nos enchendo da Tua presença e da Tua graça. E também, Senhor, na convicção que somos filhos do Senhor. Tudo isso por um motivo esse pelo dia em que o Senhor Jesus assumiu a cruz no nosso lugar. Por isso agora, Senhor, de joelhos, nós queremos fazer menção, Senhor, desse sacrifício tão glorioso, do sangue, que é a nova aliança entre nós e o Senhor, o sangue que é a ponte, o sangue que é o caminho, que nos dá livre acesso ao trono da graça. Nós queremos fazer menção desse sangue, Pai, entoando essa canção na Tua presença, em nome de Jesus. E Jesus vestido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus vestido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. Aleluia, Senhor. Louvado, adorado seja o Teu nome. Bendito é o Senhor. Queridos, abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 18, versículo 1 até o 4. 1 até o 3. Salmos 18, 1 ao 3 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém, queridos? Vamos receber o ministério de louvor, aplaudindo ao Senhor, dando a Deus a adoração que lhe é devida. Amém? Fique à vontade para adorar ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua cruz. Eu não me canso, Senhor, de cantar esse louvor ao Senhor, porque foi através da cruz que nós estamos aqui hoje. Jesus, pelo teu sacrifício, Deus. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador,
cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante, impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Aplauda, porque Jesus, o carpinteiro, Ele vive, Ele ressuscitou. Se você tem motivos para adorá-lo, adore ao Senhor esta manhã. Pela cruz sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Nesse momento, faça uma reflexão. Faça uma reflexão de como o sangue de Jesus ele é poderoso. Começa a aplicá-lo na sua vida nessa manhã. Começa a dizer que o sangue de Jesus ele tem poder para libertar. O sangue de Jesus ele tem poder para curar. O sangue de Jesus é uma fonte inesgotável de vida. Senhor, nós aplicamos, ó Pai, o Teu sangue sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa. Aonde há uma doença, receba a cura através do sangue de Jesus.
Receba a cura nessa manhã. Receba a libertação. Há poder do sangue de Jesus. Há poder do sangue de Jesus. Pela cruz chamou. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda ao Senhor, amém. Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Tu és o nome que está acima de todo nome. Tu és maravilhoso, não cesse de falar. O Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Exaltado para sempre, exaltado seu nome. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado. Enquanto os instrumentos tocam, começa a falar com o Senhor. Ele é exaltado. Nós te glorificamos, ó Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Seja exaltado neste lugar. Seja exaltado, Espírito Santo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado.
Ele exaltado. Nós te exaltamos. Aleluias. Glória a Deus. Aplauda. Aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte. Ele é digno. Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és maravilhoso, Senhor. Ressuscita. Cante, cante, cante. Ressuscita. Ressuscita. Começa a pensar na sua família.
Começa a clamar pela sua vida nesse momento. Aonde existe um vale de ossos secos, o Senhor pode tornar um exército numeroso. Começa a clamar ao Senhor essa manhã. Começa a pedir ao Senhor, meu amado. O seu casamento pode estar no osso. A sua vida espiritual pode estar no osso. Talvez sua vida financeira pode estar no osso. Mas, meu amado, nós servimos um Deus que Ele é poderoso. Nós servimos um Deus que Ele pode trazer vida. Amém? Nós servimos um Deus que Ele pode trazer vida. Então vamos cantar, vamos profetizar a vida do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos Fique à vontade, tome o seu assento. Como é bom adorar o Senhor logo pela manhã, não é verdade? Queridos, abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 18, versículo 21. Números capítulo 18, versículo 21. Eu gostaria que você abrisse comigo. E você que tivesse caneta, se possível, nas suas anotações ou aí na sua própria Bíblia, você anotasse algumas coisas aí, por favor. Eu vou te falar o que é. Números 18, 21 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Fique à vontade, pode tomar o seu assento. Hoje existe uma discussão muito grande sobre a questão de dízimo. Dízimo é lei, dízimo é graça, dízimo é isso, dízimo é aquilo outro. E hoje nós vemos Satanás na boca de alguns discursando e muitas pessoas sendo destruídas financeiramente por causa da infidelidade ao Senhor nos dízimos e ofertas. Tudo por quê? Por falta de entendimento. Hoje você encontra muito pessoas dissertando sobre a questão dos dízimos, que os dízimos deveriam ser entregues a Levi e os dízimos é uma lei sobre Israel. Eu gostaria que você que gosta de anotar, anotasse aí para mim, por favor, o nome Levi. E na frente do nome Levi, você anotasse qual é a tradução desse nome. O que significa o nome Levi? Quando a mãe de Levi o teve, o que ela disse para denominá-lo? O nome Levi, no original para o português, significa o seguinte: agora, dessa vez, se unirá mais a mim. Então o nome Levi, ele vai falar de união, unidade. A mãe de Levi, quando teve, disse: agora desta vez o meu marido vai se unir mais a mim. Então o nome Levi, a tradução, o significado do nome é aquele que une
ou, agora dessa vez, aquele que se unirá mais a mim. Agora anota aí também o nome Israel. Israel. O que significa a palavra, o nome Israel? Anote na frente aí, Deus prevalece. Amém? Deus prevalece. Agora olha que coisa interessante. Muitas vezes nós lemos a Bíblia esporadicamente, não procuramos estudar e entender o porquê das coisas. Quando você pega a tradução do nome Levi e a tradução do nome Israel e coloca nesse texto, você vai entender muito bem a ideia que Deus está passando. Aí nós vamos entender que a coisa não ficou no passado. Pastor, mas o senhor está adulterando a Bíblia? Não, só estou colocando o significado do nome, que é o que está lá. É porque nós lemos as escrituras dentro da ótica portuguesa, mas não estudamos na raiz que ela é. Porque quando, por exemplo, alguém dizia, olhava para o filho o filho de Jacó, que se chama Levi, que é o responsável pela adoração, pela coleta dos dízimos, quando alguém dizia assim, você vai levar a Levi, o israelita, ele já entendia a lição, ele entendia que nós vamos levar os dízimos àquele que se une mais ao Senhor. Quando se diz, olha, nós somos Israel, eles não simplesmente usam o nome Israel, eles entendem a ideia do que é ser. Por isso que nós vemos que o judeu é ousado. Eles dizem, nós somos o povo em que Deus prevalece. Agora vamos pegar esses nomes, vamos colocar a tradução dentro desse texto que nós lemos. O texto que nós lemos é Números 18, 21, que diz assim, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Quando você translitera, quando você pega e traz a tradução dos nomes e substitui, o texto fica da seguinte forma, aos que agora desta vez se unirá mais a mim, dei todos os dízimos onde Deus prevalece. Olha que coisa interessante. Aí vamos lá, continuando, por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Hoje, quem que é a pessoa responsável em unir eu e você a Deus? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que Deus nomeou para estar fazendo isso? A pessoa do pastor. Quando você entra no livro de Hebreus, onde há a transição sacerdotal, onde o sacerdócio sai da tribo de Levi, agora passa para Jesus. Quem é que nos une a Deus? O próprio Jesus Cristo. Então, como nós estávamos aqui na escola de discipulado e ouvimos da parte do nosso pastor, o nosso sumo pastor é aquele que nos une. Então, quando eu trago dízimo no altar, eu trago dízimo àquele que me une a Deus. E quem é que recebe esses dízimos hoje? Assim como Jesus é o sumo sacerdote que hoje está no tabernáculo eterno, na presença do Deus eterno, ele nomeou. O apóstolo Paulo diz que a uns ele deu por pastores. Outros ministérios derivam do ministério pastoral. Não existe ministério maior na terra do que senão o ministério pastoral. Por quê? Porque todos os outros ministérios derivam de um ministério de um pastor. Não existe um evangelista se não houver um pastor para enviá-lo. Não existe um apóstolo se não houver um pastor para enviá-lo. Porque não haveria 12 discípulos se não houvesse um pastor para enviá-lo. Porque o ministério começa em Jesus, o sumo pastor. Amados, nós precisamos entender que dízimo é um estatuto dado por Deus para onde, na casa, onde é que Deus prevalece, onde Deus está prevalecendo. Onde Deus prevalece? Na casa dele. E a Bíblia nos mostra que o Senhor designou, o Senhor Jesus designou os pastores para fazer tal serviço. E hoje, quando você traz a casa, hoje quando você traz onde Deus prevalece, você está dizendo, Senhor, eu sou Israel, porque o Senhor prevalece em mim. Aí as pessoas dizem assim, não, mas é para Levi, é para Israel. Só que eles esquecem que existe o proselitismo. Eu me torno israelita, havia a forma de nos tornarmos israelita pela circuncisão. E o apóstolo Paulo diz que a circuncisão hoje não é no prepúcio, não é no corpo físico. A circuncisão é no coração. Como hoje nós estávamos na escola de discipulado e aprendemos, a igreja, ela não se separa do judaísmo. Ela não pode ser judaizada, mas ela está enraizada dentro do judaísmo, dentro dos princípios que Deus estabeleceu.
não sobre as leis dietéticas, não sobre as leis sacrificiais, mas as leis de adoração. Então, quando você vem até o altar trazendo os dízimos e ofertas, você está fazendo um ato de adoração, reconhecendo Deus sobre as suas finanças, e automaticamente você está cumprindo um mandamento de Deus. Outro dia eu falei para uma turma aí que dízimo e oferta era mandamento, eles quase me mataram no Facebook. Mas é porque não lê Bíblia. Porque se você pegar o texto que as escrituras ela vai falar em Levítico, eu quero até ler esse texto com você, quer ver? Vai para mim, por favor, para você ver como que Deus ele estipula a questão dos dízimos. Isso aqui é um livrinho que está saindo, e em breve nós vamos estar... Vamos pegar um outro texto que é até mais gostoso de ouvir? Números 18, 21 a 24. Pega aí comigo, por favor. Números 18, 21 a 24. Que a gente pega a sequência daquilo que a gente estava lendo. Números 18, 21 a 24 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Lembra o que é Levi? Lembra o que é Israel? Pelo serviço prestado, serviço na tenda da congregação. Olha só, vamos continuar aí? E nunca mais os filhos de Israel se chegará à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. O que está aí? Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. O que é estatuto perpétuo, querido? É transitório? Não, é eterno. O que é perpétuo? A palavra perpétua por si, ela diz, não passa. Então os dízimos é estatuto perpétuo. Se você não é dizimista e ofertante na casa do Senhor, você está abandonando um dos estatutos de Deus, um dos mandamentos do Senhor. Queria eu ter mais umas 4 horas aqui para te explicar sobre essas coisas, mas lembre-se de uma coisa, resumidamente, os dízimos é do Senhor. E o Senhor deu a um grupo de pessoas para administrar. O Senhor Deus deu aos pastores. O Senhor designou um lugar certo. Mais à frente eu quero estar compartilhando com você mais coisas sobre isso. Então você que vai adorar ao Senhor com os dízimos e oferta, fique à vontade, saia do seu lugar, vamos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Fique à vontade. E você que ainda não é dizimista, entenda, é seu tempo, é sua hora. Torne-se, porque não existe forma de Deus abençoar suas finanças senão pelos dízimos, senão pelas ofertas. Não existe. Senhor, pra dentro de mim nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Aleluia. Fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Entenda isso, amado. Deus designou ações nossas para que Ele possa reagir com milagre. Você age confessando a Jesus como Senhor e a palavra do Senhor reage te trazendo salvação. Quando você entra em Malaquias, você age trazendo os dízimos e ofertas e Deus reage te abençoando de forma tal. É ação e reação. Deus linkou as coisas que nós precisamos a uma atitude espiritual. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por cada dizimista e ofertante. Deus, nós abençoamos a vida do teu filho e da tua filha, abençoamos a mente, meu Deus, desse que está entendendo hoje a importância do que é para a vida própria, para a família, para todos os seus, para o ministério, para a igreja do Senhor nessa terra. Enfim, Senhor, é uma ajuda que ela é mútua, ela atende várias demandas ao mesmo tempo. Senhor, assim nós oramos, nós consagramos os dízimos, as ofertas, abençoamos os dizimistas e ofertantes, e que cumpra sobre a vida deles a tua palavra, que a bênção é tal que dela advenha maior abastança. Assim oramos, assim consagramos, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de pé, amados, vamos receber com alegria a pastora Raide, que vai estar trazendo a palavra ao nosso coração, amém, mas vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, com alegria, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
Meu nome é Raide, pastora Raide, eu sou discípula da pastora Janete e pastor William, tá? Eu gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias em Daniel, capítulo 5. Eu fui pega meio de surpresa para mim pregar, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, aquilo que nos salta aos olhos, que nos prende a atenção, é a palavra que Deus está nos falando. Então, muitas vezes nós lemos a Bíblia e às vezes nós queremos, Deus, fala comigo, e aquilo está saltando os teus olhos, então é exatamente aquilo que Deus está falando com você. E eu tenho lido esse texto, e esse texto me saltou aos olhos. É Daniel, capítulo 5, do versículo 1 até o 9. Amém? Então, vamos ler. Fala a escritura na parede. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho bebeu vinho e mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebesse o rei e os grandes e as suas mulheres e concubina. Então trouxeram os utensílios de ouro que fora tirada do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubina. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceu um dedo da mão de homem, escrevia de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via o dedo que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam uns aos outros. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse ao sábio da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazzar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Amém? Pode assentar, igreja. Senhor Deus amado, que não seja eu a falar, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor, que nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Então, a palavra de Deus nos relata, nesse texto, algo que eu li e fiquei impressionada. Então, aqui conta a história do rei Belsazzar. Belsazzar era um rei filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele havia levado o povo de Deus cativo para a Babilônia. Então, o povo de Deus estava ali cativo na Babilônia. Então, Nabucodonosor passou por muitas etapas na vida dele. E Belsazzar, o filho do rei, provavelmente vivenciou tantas experiências que Nabucodonosor havia vivido ali com Daniel do lado dele, que Daniel ele foi trago ainda adolescente para o cativeiro e se tornou grande na Babilônia. Porém, o rei Belsazzar, após a morte do pai, Nabucodonosor, ele se tornou rei. Ele se tornou rei
E um dia, na orgia lá do palácio, fazendo as festas do palácio, bebendo com os grandes do reino, bebendo com as mulheres e as concubinas, ele se viu no direito de pegar os utensílios da casa de Deus, do Deus de Israel, trazendo para as nossas vidas, trazendo para a igreja hoje, trazendo para nós quem são os utensílios de Deus na igreja. Quem são os vasos de Deus que está dentro da igreja? Somos nós. Nós somos os vasos preciosos que somos usados por Deus. Nós temos que estar preparados, sempre preparados para estar sendo usado por Deus. Aqui nós vimos que Belsazar, ele mandou buscar esse utensílio. Hoje nós temos o mundo ele não quer saber dos utensílios lá, que está lá na orgia, não. Ele vem buscar dentro da igreja. Ele vem buscar dentro da igreja os vasos preciosos, para levar esses vasos preciosos que somos nós, para levar para o mundo, para a orgia, para fazer com que o reino de Deus seja envergonhado. Então, muitas vezes nós temos nas nossas famílias, nós temos adolescente, nós temos criança, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, pedindo ao Senhor para nos guardar. Nós temos que entrar diante de Deus e pedir: Deus, Senhor, meu filho é um vaso precioso, Senhor. Livra o meu filho, Senhor Deus da amado, de ser levado para o mundo. Belsazar aqui, ele não sabia, ele não conhecia o Deus poderoso, apesar de ele ter vivido na época do reinado do pai dele, Nabucodonosor. Ele se sentiu no direito de tirar os utensílios. Então, quantas vezes nós estamos prestes a cair no mundo, porque o inimigo quer tirar nós aqui. Ele já sabe, quem está lá no mundo já está perdido. Ele quer tirar você do caminho. Ele quer fazer você errar a direção. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar fortaleza. Porque aqui, o que Deus fez? Deus enviou um anjo que escreveu na parede. Quando o rei viu aquela escrita na parede, os joelhos dele começaram a tremer, ele se emudeceu com aquilo. Hoje nós temos uma escrita poderosa, uma escrita tremenda, que não foi escrita por mão, não, foi escrita na cruz do Calvário. Foi escrita lá na cruz, uma escrita que nós temos a salvação, que nós temos um Deus que destituiu da glória. Jesus destituiu da glória dele, a glória do unigênio, e se fez carne, e morreu por nós. Então, nós temos uma escrita na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que você se sentir fraca, todas as vezes que você se sentir que o inimigo colocou uma tempestade contra a sua vida, você se lembra da escrita que você tem. Você tem uma escrita lá na cruz do Calvário, que Jesus é o nosso advogado. Jesus, ele deu a vida por nós. Qual que é a dificuldade em nossas vidas? É a enfermidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Qual que é? É a miséria. Jesus falou: tendes vida, vida em abundância. Qual que é a dificuldade? O medo.
que Deus falou? Até os anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Então, o que nós temos? Que nós ficamos como um vaso mudo, deixando o inimigo nos atacar. Nós temos a palavra que é viva, é eficaz, a espada. Nós temos tudo a nosso favor. E nós podemos nos proteger através da cruz do Calvário. Mas, no entanto, muitas vezes nós vemos a igreja fraca, a igreja doente, a igreja que muitas vezes se afasta do Senhor. Aí o inimigo, ele faz como está escrito no Salmo 91, ele joga o laço do passarinheiro. Como o passarinho é um bichinho inocente, né? O passarinho vai e cai. E muitas vezes, muitos de nós, inocentemente, nós caímos no laço. E esses laços são laços que, a princípio, parece algo inocente, mas são laços que nos prendem através dos vícios, nos prendem através, muitas vezes, até mesmo de uma profissão que vai te afastando do Senhor, nos prende através da arrogância, nos prende através, muitas vezes, de algo que você recebeu, um dinheiro, que a luxúria também nos afasta do Senhor. Aí você passa a ser um utensílio de Deus na mão do inimigo. Você passa a ser um utensílio usado pelo inimigo, porque você se deixou prender por algo do mundo. Jesus Cristo falou: errai não conhecendo a palavra nem o poder de Deus. Nós temos que ler essa palavra e aprender da palavra de Deus de dia e de noite, para a gente estar podendo nos firmar na palavra, porque você conhecendo o que você tem a seu favor, é mais fácil você se defender. E muitas vezes nós temos preguiça de ler, nós temos preguiça de jejuar, porque o jejum fortalece a nossa carne. Porque é o meio que nós temos de nos aproximar de Deus. Deus é santo, Deus é poderoso. Então nós temos que nos aproximar do Senhor, porque nós somos vasos de honra. Nós não podemos nos tornar vasos de desonra. E ali esse rei estava com os utensílios de Deus, bebendo, provavelmente falando piadas, criticando, falando aqui, eu vou louvar o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus da madeira, o Deus da prata, o Deus da pedra. Ele começou a louvar esses deuses que não falam, deuses que não existem, que são incorporados por demônios. Todas as vezes que as pessoas invocam deuses que não é o Deus Todo-Poderoso, é demônio que vem ao encontro delas. Então essas pessoas começaram a louvar esses deuses com os utensílios do Senhor. Olha, nós temos muito valor para o Senhor. Todas as vezes que uma alma se converte a Deus, há festa no céu. A festa no céu, porque é algo sobrenatural. O céu faz festa. Por que o céu faz festa? Porque é mais um morador do céu. Nós vamos morar no céu. Então nós nos tornamos um vaso precioso para Deus, que Deus vai poder usar para arrancar aqueles que estão no mundo. Então, se você conhece o seu valor, se você é um vaso precioso diante de Deus, toma sua posição diante de Deus.
Segue o que a palavra de Deus faz. Não permita que venha um Belsazar tomar você do templo do Senhor para te usar. Então aqui o rei, mas quando ele viu a escrita, ele ficou apavorado, né? Porque também Deus, ele se levanta a seu favor. Todas as vezes que um servo de Deus cai inocentemente no armadilho, o Senhor se levanta a seu favor. O Senhor coloca no teu caminho alguém para te falar, para te ajudar, uma palavra. Deus também te defende, Ele envia os teus anjos. Deus te defende onde quer que você esteja, que você seja inocente. Muitas vezes nós vemos a história de Davi. Davi inocentemente acreditava em Saul, estava lá, era genro, nem acreditava no sogro. Mas quantas vezes Saul tentou matar Davi e Deus protegeu, porque Deus sabia que Davi era inocente. Então Deus te protege. Se Deus está vendo que você é inocente, você está seguindo um caminho que você está sem noção do perigo. Mas, porém, voltando ao texto aqui, o rei estava ali todo perturbado por causa daquela escrita, porque ele sabia que ele tinha feito algo de errado. Ele já tinha ouvido do Deus de Israel. Ele sabia do poder de Deus. Então, aí, aqui no versículo 10, fala: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não turbe os teus pensamentos, nem mude os teus semblantes. Há no teu reino um homem que tem o Espírito de Deus Santo. Nos dias do teu pai se achou nele luz. Aqui, olha o que a palavra nos relata e nos deixa claro. Verás a diferença do que serve para o que não serve. Olha o que a rainha fala que havia no reino, desde a época de Nabucodonosor, o pai, um homem com o Espírito de Deus Santo, que achava nele luz. Será que algum dia Deus pode te usar como luz? Você se prepara para isso, para um dia Deus poder te usar como luz, para esclarecer algo para o mundo, para esclarecer algo para a igreja, para esclarecer algo para uma pessoa que está em sofrimento? Você está preparado como um vaso de luz? Porque aqui a rainha falou, no reino um homem, porque ela sabia o que havia acontecido com o esposo dela, Nabucodonosor. Aqui ela fala: se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então ela sabia que havia um homem dotado do poder de Deus. Nós temos que saber o que está ao nosso alcance. A palavra de Deus nos dá respaldo para a gente alcançar o poder de Deus. Jesus falou: errai não conhecendo a palavra, nem o poder de Deus. Por que nós não conhecemos o poder de Deus, nós não nos esforçamos para ter o poder de Deus? Porque achou-se em Daniel luz, inteligência, sabedoria. Será que algum dia, quando tiver um tumulto em algum lugar, vão falar: só chama o fulano da igreja, IPP, porque há nele luz, há nele inteligência, há nele sabedoria?
Você se prepara para ser esse vaso onde há luz, onde há inteligência como Daniel? Você se prepara para isso? Então a rainha falou isso, porquanto o espírito de excelência, conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigmas, soluções de casos difíceis, se achava nele, Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele terá a interpretação. Então, aquele rei, quando ele ouviu falar de Daniel, com essas qualidades, aquele rei ímpio, mas que estava tremendo de medo, por causa daquela escrita que estava na parede, ele já havia chamado todos os encantadores, os feiticeiros, bruxos do reino, mas ninguém soube interpretar, ninguém sabia. Então chama Daniel, porque há nele luz, há nele o poder de Deus, há nele o Espírito de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos esclarece tudo. Nós temos o poder do Espírito de Deus para estar ajudando as pessoas, a dando um conselho correto para as pessoas. Ao Espírito de Deus que muitas vezes te fala, não faça isso, não faça aquilo. Ao Espírito Santo de Deus que muitas vezes nos livra de acidente, de tanta coisa. Outro dia eu estava vendo um senhor, que parece que é pastor, ele contando que Deus fala, que o Espírito Santo falou com ele, não entra nesse avião, você não vai pegar esse avião. Ele obedeceu, ele falou, sim, Senhor. Ele não entrou no avião, o avião caiu. Então nós temos o Espírito Santo poderoso, Deus poderoso, porque Jesus falou, eu não vos deixei órfão, eu deixei o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que tudo nos ensina. Então Daniel, ele estava ali, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus. Ele já havia ajudado Nabucodonosor, ele já havia feito tantas coisas naquele reino, mas o filho do rei nem se atinou para isso, porque nós temos que aprender com os erros dos outros. O pai dele já tinha passado por situações, porque era para ele ter observado, se meu pai passou por essa situação e deu tudo errado, eu não vou passar, eu como rei. Com a pessoa que está numa posição de rei, de presidente, ele não vai querer passar por situações que outros já passaram e que deu tudo errado. Nós estamos com um presidente aí que vai assumir, vai tomar posse. Ele tem que observar a história lá, para não incorrer em erros, né? E ter o Espírito Santo de Deus, o Espírito que tudo nos ensina. Então estava ali na frente do rei Daniel, já velho, porque nessa época Daniel já estava com uns 80 anos. Ele foi levado para a Babilônia adolescente. Se a gente for olhar a vida de Daniel, nós que muitas vezes a gente quer o melhor dessa terra, nós queremos tudo de bom. Daniel, ele estava com 80 anos, passou a vida dele toda cativo, mas ele sempre estava no topo, né, como a pessoa inteligente, como a pessoa que orientava os reis, como a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então estava lá na frente do rei Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou ao rei e disse, Daniel, és tu aquele Daniel,
falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tinha ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses estava em ti, e que ti se achava luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura. E me fizeram saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solução, casos difíceis. Agora, se puder ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeia de ouro aos pescoços, e será o terceiro do meu reino. Você vê que ele estava ali desesperado e queria dar posição no reino para Daniel. Ele queria Daniel aos 80 anos. Muitas vezes as pessoas falam assim: fulano já está com 80 anos. Daniel com 80 anos estava ali na frente do rei, ainda o rei querendo dar o terceiro lugar do reino para ele. Nós lemos a Bíblia e nós vemos que Moisés, com 80 anos, foi chamado para o ministério. Você vê que Deus, ele não depende de idade. Deus não depende disso, não. Nós colocamos limite nas pessoas. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, fulano está ali, fulano velhinho, que fulano vai pregar. Não. Deus usa quem ele quer. E Daniel já estava um senhor idoso, mas estava ali, cheio de sabedoria, cheio de luz, cheio de inteligência. Estava ali para esclarecer algo que ninguém havia esclarecido. Porque as coisas de Deus, elas são esclarecidas pelo próprio Deus. Não adianta, muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou num curador, eu vou não sei o quê. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui em Goiás. Eu vou até fulano, porque o fulano cura, porque o fulano faz, porque o fulano acontece. As coisas de Deus, você que é servo de Deus, que é vaso de Deus, se Deus precisar de te quebrar, ele vai te fazer de novo. Então, quem soluciona as suas coisas é o próprio Deus. Então, Daniel, ele foi e relatou para aquele rei as coisas que havia acontecido já com o pai do rei, com Nabucodonosor, e falou com ele que ele esteve com o rei, que Nabucodonosor não havia aceitado Deus Todo-Poderoso como rei, como Deus de todo o universo. O que aconteceu com ele? Ele passou a viver como um bicho no meio do mato. Ele em cima dele caiu o orvalho, até que Deus deu entendimento de quem era o Senhor, até que o coração dele permitiu entrar o entendimento. Porque nós temos que abrir o nosso coração. Às vezes nós estamos passando por muitas dificuldades, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por luta, mas nós não abrimos nosso coração para Deus. Deus está: eis que eu estou à porta e bato. Mas sua porta está fechada. Nabucodonosor estava lá, comendo capim, infelizmente, mas não queria ouvir a voz de Deus. Até que ele abriu entendimento e se dobrou diante do Rei Todo-Poderoso, que é o Deus que fez os céus e a terra. Então, nós temos também que abrir o coração através da simplicidade e da humildade diante de Deus. Que Deus não suporta soberbo. Deus não suporta. Então, Daniel contou toda a história do que havia acontecido para aquele rei com Nabucodonosor. Aí, Daniel foi e começou a interpretar aquela escrita na parede. No versículo 25 ele fala:
Estava, pois, a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Persim. Esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos médios persas. Então mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pôs cadeias de ouros ao pescoço e proclamou que passaria a ser o terceiro no governo do seu rei. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com acerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, Daniel, ele interpretou o que Deus havia falado. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então, aquela afronta que ele havia feito com Deus, de pegar os utensílios de Deus para a orgia que ele estava fazendo, olha o que causou. Contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Acabou o reino dele. Naquela mesma noite, Dario invadiu o reino e matou Belsazzar. Então, todas as vezes que o inimigo se levantar contra um vaso do Senhor, você que é um vaso poderoso na mão do Senhor, Deus vai dar cabo dele. Todas as vezes, porque Deus, a nossa escrita já está lá no Calvário. Jesus já escreveu com letras garrafais, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós temos a nossa herança eterna. Nós já temos a nossa herança, nós sabemos da nossa herança. Nós temos um mestre que nos acompanha de dia e de noite. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem é esse? É o Espírito Santo de Deus. Então nós temos tudo para caminhar com coragem, com força, com intrepidez. Nós temos tudo. A igreja tem tudo para ser uma igreja forte, caminhar na direção certa e buscar os que estão cativos. Que nós temos as armas para isso. Então, por que a igreja é tão tímida? Por que muitas vezes a igreja, nos dias de hoje, a igreja está tão fraca? Por quê? Porque nós, muitas vezes, nos afastamos do Senhor. Nós deixamos que o inimigo pegue nós, que somos utensílio da casa do Senhor, utensílio de grande valor. Então, essa é a palavra que Deus trouxe para nós hoje. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, para a gente estar orando, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. O Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, Deus amado, pela tua igreja, Senhor. Porque tua igreja, Senhor, Deus amado, foi formado pelo Senhor, Deus. E pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. Ó Espírito Santo de Deus, toma o lugar de honra nesta igreja. Toma o teu trono, Senhor. Porque o trono é do Senhor, Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Que a cada dia nós possamos caminhar sem medo, com coragem, com intrepidez, e nos dê conhecimento, Senhor Deus amado, de como, Senhor Deus amado, enfrentar, Senhor,
as guerras de cada dia, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus amado, que o Senhor abençoa, Senhor, os nossos lares, Senhor. Envia os teus anjos nos nossos lares. Abençoa a nossa parentela, Senhor. Eu reivindico, Senhor, a cada parentela para o teu reino, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos fortaleça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos livra de todo mal, Senhor. Eu te peço pelos jovens da igreja, Senhor. Livra os jovens, Senhor, das drogas, livra das prostituição, Senhor, livra de todo mal, Senhor, guarda as nossas crianças, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoa, Senhor Deus amado, os nossos pastores, que os pastores recebam, Senhor, a revelação vinda do trono da graça, Senhor, que o Senhor fortaleça a cada pastor, os auxiliares, Senhor, que a cada um tenha, Senhor Deus amado, a revelação da tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor abençoa, Senhor, os levitas, Senhor. Tenha misericórdia da tua casa, Senhor. Acampa os teus anjos aqui para nos auxiliar. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? O senhor vai dar algum recado, pastor? Oh, glória a Jesus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Essas palmas glorificam ao Senhor que fez os céus e a terra. Então vamos receber a bênção apostólica. Eu agradeço a Deus por cada vida que está aqui. Que Deus abençoa os próximos cultos. Que Deus venha nos revelar a vontade dEle. Então receba a bênção apostólica. Que em todo tempo seja alva as tuas vestes. Que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor, o insondável amor do nosso grande Deus Pai, a comunhão, as doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, meu irmão, e com todo o povo de Deus na face da terra, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.